O que é ser um eleito de Deus? Vamos analisar alguns textos bíblicos e entendermos melhor o que é ser um predestinado. Existem duas linhas de raciocínio e interpretação sobre o que é ser eleito: a linha calvinista e a linha arminianista. Basicamente, no calvinismo, entende-se que Deus predestinou algumas pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas ao lago de fogo. Já no arminianismo, entende-se que Deus, pela sua presciência, viu quem iria ser bom e preservaria até o final e elegeu essas pessoas. Essas duas linhas de interpretação têm muitas coerências e durante a leitura desse estudo você conseguirá descobrir alguma delas. Vamos lá? Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto é claro em dizer que não fomos eleitos para sermos salvos, mas para sermos conformes à imagem de Jesus. Ou seja, Deus não predestinou algumas pessoas para serem salvas e outras para serem lançadas no lago de fogo. Em Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus, pela sua presciência, viu que um dia estaríamos aqui e nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Vou dar um exemplo. Deus sabia que um dia eu estaria aqui. Ele me conheceu antes da fundação do mundo e me escolheu. Ele não me deu uma garantia de salvação, mas me predestinou para ser conforme a imagem de Jesus. Em Romanos 8:30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Deus primeiro conhece, depois nos escolhe, depois nos chama à existência e então vamos até Cristo. E se perseverarmos até o final, na volta do Senhor Jesus, seremos glorificados. Veja que Deus não elegeu ninguém porque viu que essa determinada pessoa seria boa, mas sim porque foi da vontade de Deus escolher algumas pessoas. Se fosse como algumas pessoas acreditam, estaria escrito que Deus primeiro chamou a existência e depois predestinou, mas não está escrito isso. Está escrito que primeiro Deus predestinou e depois chamou. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Viu só? Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Não que Deus tenha nos escolhido porque viu que seríamos bons. Caso fosse assim, não seríamos eleitos segundo a graça, mas segundo as nossas boas obras. Ora, e se fôssemos escolhidos segundo as nossas boas obras, já não seria graça, mas mérito. Romanos 9:11-12. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Paulo é claro quando cita Gênesis 25:23, que a eleição não é por meio de obra alguma, mas tão somente pela graça, por favor imerecido. Pois ele escolheu a Jacó antes mesmo de seu nascimento, e essa profecia ainda não se cumpriu, pois Esaú nunca serviu a Jacó. Então fomos conhecidos na presciência de Deus e eleitos segundo a sua vontade para sermos semelhantes a Jesus. Por isso somos chamados filhos de Deus. E se somos filhos e semelhantes a Jesus, com ele reinaremos sobre as nações. Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua vontade. Farei sair de Jacó descendência e de Judá
um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos nela habitarão. Isaías 65:9. Então fomos predestinados por Deus para sermos bênção para as nações e reinarmos sobre elas. Ou seja, ser predestinado significa ser escolhido para um determinado propósito, preestabelecido por Deus. Salmos 47. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Salmos 56:8. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Isto é, Deus escreveu que você viria a existir e viria em um determinado momento até Jesus. Então, se nós permanecemos dentro do propósito, dentro do plano que Deus nos pré-estabeleceu, então seremos glorificados e reinaremos com Cristo. E todo eleito de Deus necessariamente virá até Jesus. E por isso, um escolhido de Deus jamais morrerá sem antes ter conhecido a Jesus. E conhecer não é apenas ouvir falar de Jesus. Conhecer é ter recebido o Espírito de Deus e ter sido verdadeiramente iluminado. E por isso que uma criança que foi abortada, por exemplo, não foi eleita de Deus, pois ela não foi até Jesus. Jó 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Somente quem Deus escolhe pode receber os Espíritos de Deus, pois esses quem Deus escolheu é chamado Filho de Deus. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Então vimos até aqui o que é ser um predestinado, eleito ou escolhido de Deus. É para sermos conforme a imagem de Jesus e reinarmos junto com Ele. Mas isso não significa que ao escolhido de Deus está garantida a salvação. Falei pausadamente, exatamente para frisar. Isso não significa salvação garantida, pois depende de nós preservar no caminho o que Deus pré-estabeleceu. Ou seja, nós temos o poder de escolha, isto é, depende de nós se permaneceremos em Cristo ou não. 1 Crônicas 28:9. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e os servos do coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. A vontade de Deus é que permanecemos em Jesus, pois se assim for, de maneira nenhuma Jesus nos lançará fora. Porém, se decidirmos abandonar os caminhos de Deus e deixarmos de seguir a Jesus, aí sim, ele nos rejeitará. Mas por que essa vontade partiu de nós e não de Deus? Romanos 11:22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também, tu serás cortado. Viu só? Você só será rejeitado por Deus se for da tua própria vontade, pois a vontade de Deus é que você persevere até o fim e alcance a salvação. João 15:1, 2 e 6. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, lançarão no fogo e o queimarão. Como disse,
temos o livre-arbítrio. Podemos escolher ficar ou não em Cristo. E isso era muito mais claro para os cristãos da igreja primitiva. Ireneu de Liel, no século II, as palavras que diz: quantas vezes que quis reunir os teus filhos e não quiseste, ilustram bem a antiga lei de liberdade do homem, porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e a sua alma para consentir os desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Deus não faz violência, e o bom conselho o assiste sempre, e por isso dá o bom conselho a todos, mas também dá ao homem o poder de escolha, como dera aos anjos, que são seres racionais, para que os que obedecem recebam justamente o bem dado por Deus e guardado para eles, enquanto os desobedientes serão justamente frustrados neste bem e sofrerão castigo merecido, pois Deus, na sua bondade, lhes dera o bem, mas eles não guardaram com diligência e não o julgaram precioso, até desprezaram a excelência da sua bondade. Livro 4, item 37.1. Justino Mártir, 100 a 165 d.C. Deus, no desejo de que homem e anjo seguisse a sua vontade, resolveu criá-los livres para praticar a retidão. Se a palavra de Deus prediz que alguns anjos e os homens certamente serão punidos, isso é porque ela sabia de antemão que eles seriam imutavelmente ímpios, mas não porque Deus os criou assim, de forma que quem quiser, arrependendo-se, pode obter misericórdia. Citação indireta do diálogo com Tifão, item 141. Portanto, depende de nós permanecermos fiéis até o fim, para confirmarmos a nossa salvação e assim podermos exercer a função para a qual fomos chamados eleitos. Segundo Pedro 1 a 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Portanto, é Deus que nos escolhe e não o contrário, pois, como já vimos, é pela graça e não por obras. Mas, sendo nós eleitos, devemos dar bons frutos, permanecendo na fé e frutificando para o reino de Deus, pois para isso fomos chamados, para sermos santos conforme Jesus. Por isso somos chamados filhos. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Em Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Por isso, meus irmãos, andemos em santidade e amor, para que, perseverando até o fim, confirmemos a nossa salvação e possamos exercer a nossa função, para a qual Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que é sermos conforme à imagem de Jesus, e com ele reinaremos para sempre. Colossenses 3, no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos e afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Que Deus nos abençoe e que possamos confirmar a eleição para não sermos achados em falta.